Olá pessoal, está começando o Carisma Cast, o podcast do Seminário Teológico Carisma. E se você quer saber mais sobre o Carisma, acesse as nossas redes sociais, no Instagram @stcarisma e no YouTube Seminário Teológico Carisma. Então é isso, pessoal. Vamos chamar logo a nossa convidada? Vamos sim, ela é teóloga, professora do Carisma, pastora da Igreja Nave, mãe e esposa dedicada. Afinal, o marido está aqui no estúdio para atestar. Você já sabe de quem que eu estou falando? Para os alunos do Carisma, ela sempre carrega um melzinho junto com ela. Pastora Flávia Heller, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. Oh, muito obrigadinha. Me senti muito honrada, de estarmos aqui juntos para conversarmos aí coisas do dia a dia. Fui orientada que são coisas do dia a dia. Vamos ver. Não queremos saber só das coisas mais tranquilas do dia a dia. Escatologia, coisas do dia a dia. É a vivência nossa, realmente. Acaba que a teologia ela não está implicada apenas numa sala de aula, ou num ambiente em cima de livros. A gente vive a teologia realmente na vida cristã normal, Nossa vida normal com teologia, É isso mesmo. Como é que começou a paixão pela teologia na sua vida? Nossa, que pergunta. Acho que eu nunca recebi essa pergunta, você acredita? Como que começou essa paixão? Eu creio que foi lá no meu discipulado para o batismo. Olha só. Ó. Eu me lembro que a minha discipuladora para o batismo, na minha época, eu batizei em 97. Eram 6 meses para o batismo. 6 meses de Todo preparação. domingo à tarde eu ia lá para o Salão Fé. Eu me preparei para o batismo ali, E a minha discipuladora, ela foi me apresentando o Evangelho de João. Eu lembro dela falar direitinho. Primeiro evangelho que você vai ler vai ser o Evangelho de João. E eu me apaixonei por João de uma tal forma que eu compartilho, com os alunos, com as pessoas que caminham comigo. É o meu melhor amigo no Novo Testamento. Olha só. Porque ele se tornou meu melhor amigo na Bíblia, ali me apresentando o Cristo revelado. Uhum. E estudar ali as Escrituras para me preparar para o batismo despertou em mim realmente algo que eu não consegui mais parar. Então aí eu fui adquirindo literatura, Bíblia de estudo, Eu lembro que a primeira Bíblia de estudo que nós tivemos lá em casa foi uma Shed. Muito boa, excelente. E era cara, viu? Eu lembro que ela chegou a ser quase o preço de um salário mínimo. E não tinham tantas Bíblias de estudo assim na época. Então eu creio que a minha paixão pela teologia começou nesse momento, de me preparar para o batismo, olha. E o mel, hein? E o mel. E o mel, como é que é essa história? Porque para quem não tá assistindo a gente que não é aluno do Carisma, todas as aulas da pastora Flávia, ela dá lá um melzinho, Melzinho. Ela traz o melzinho. E aí, como é que surgiu essa... Porque é uma coisa que todo mundo lembra. Todo mundo lembra. É o mel. Eu dou todo o crédito desse melzinho para a pastora Silvia. Ela é a responsável de eu ter adotado essa dinâmica. Nós estávamos almoçando um dia e, naturalmente, ali como ela sempre faz, que ela encharca a gente de conhecimento num bate-papo. E ela compartilhou comigo que o judeu, ele, na sua estrutura de ensino, na sua casa, da palavra de Deus, ele tem na mesa com uma criança que está nos seus primeiros anos a Torá, um pote de mel e um incenso. Então, ele ensina a criança a Bíblia e associa essa didática do mel e do incenso. O incenso também sempre com o mesmo aroma. Para que ele crie essa memória de que quando ele tiver contato com as Escrituras, ele associa esse cheiro e a doçura do mel. E quando ele cresce, qualquer coisa doce que vier ao paladar dele, o cérebro puxa a palavra de Deus. Olha que louco isso. Eu pirei com isso. E eu me lembro do pastor Adriano dando uma aula pra gente de adolescentes no seminário, na matéria de adolescentes, e ele falando da neurolinguística. Uhum. Assim, particularmente, da forma que ele explicou na época, foi o primeiro professor que eu escutei falando sobre isso. Então, você vê a ciência trazendo uma informação que a cultura milenar judaica já pratica, há muito tempo. Que é o cérebro associar. Você sente um cheirinho de café, nossa, minha casa, casa da minha mãe. Da avó. Um biscoitinho frito de polvilho, A minha avó fazia esse biscoitinho frito. Ontem eu estava conversando com a menina, ela falou, eu gosto de mingau cremogema, porque eu lembro da minha mãe fazer para mim quando eu estava em casa. Olha então aí. você associa. Sim. Quando eu ouvi isso da pastora Silvia, eu falei, eu preciso levar mel para os meus alunos, que eu quero trazer esse mimo para eles e essa dinâmica. Eu sei que não é um longo período, como o judeu tem com a infância toda do seu filho, Mas eu peço ao Espírito Santo que seja suficiente para marcar os alunos. E aí foi o desafio, né?
como que eu levo esse mel? Falei, vou pegar um dedo, enfiar num pote, colocar na língua dos meninos. Vem a pandemia. Eu falei, sem chance, né? Ia ser bem profético. Ia viralizar. Ia viralizar. E aí eu tava no mercado e eu vi o melzinho no sachêzinho. Eu falei, perfeito. Comecei a comprar uns rodinhos assim, ó. Vem tudo. Uns rolinhos assim. Tudo enrolado. Aí comecei a comprar, comecei a fazer estoque. Fui já parada no aeroporto, quiseram abrir minha mala, acharam que era alguma coisa. Falei, o que é isso? Eu falei, não, é um mel. Não, como assim mel? Você tá carregando mel na mala? Tive que abrir a mala, gente. Pensa no transtorno Imagina, prenderam hoje no aeroporto. Pastora com 7 rolos de mel, que era uma semana de aula, levando que tanto de mel. 2 quilos de mel. E a menina perguntou, pra que esse mel? Eu falei, não é pros meus alunos. Aí eu fui explicar, aproveitei, evangelizei a menina do aeroporto, né? Maravilha. Mas foi essa oportunidade. E aí o Mori chegou um tempo, o Mori falou comigo assim, Branca, tá ficando muito caro esse negócio. Pra quem não sabe, Mori é o marido, tá, Meu gente? Mori. Chama Leonardo, todo mundo chama ele de Léo. Mas acaba que todo mundo chama ele de Mori também, porque eu chamo ele de Mori de Amore, né? Ele falou, olha, vamos ver se a gente consegue economizar na aquisição desse mel, né? Que tá ficando caro, você compra muito mel. Aí eu peguei um CNPJ que a gente tem, né, do MEI, e agora eu compro direto com o fornecedor. Olha aí, ó. Então o negócio virou até um mercado, entendeu? Se você quiser adquirir mel para sua igreja, algum ato profético. Mel ungido aqui assim. Vai ficar Mel um ungido. aqui. Mas aí agora eu passei a comprar em casa, agora tem estoque, tem caixa, né, para conseguir atender bem os alunos. Mas é um carinho mesmo. Vamos falar um pouquinho da sua história no Carisma, porque eu sei, né? Eu já tenho um spoilerzinho aqui, que primeiro foi o Léo, né? Que foi meu pro Mori Carisma primeiro. e depois que veio você. Como é que foi essa história de você com Carisma? A história da sua família com Carisma? Gente, é uma história de amor. Assim, o Carisma, ele faz parte da história da minha vida com Cristo, né? O Mori, ele fez o Carisma em 2002, 2003. Foi a minha turma. Foi da turma do Senhor. Só para deixar claro e registrado. Não, e a turma as pessoas, top. melhores pessoas do Carisma. Não é uma turma tão famosa, vamos falar a verdade. Mas foi muito bom na época que ele fez. A gente estava num momento muito crítico, assim, da nossa vida financeira. A gente tinha uma fábrica de bolsa. A gente pensa no caos, assim, que a gente acha que todo mundo que começa aí a caminhada, os 10 primeiros anos do casamento são muito desafiadores, né? E o nosso não foi diferente. E aí, passaram-se os anos, Deus foi também nos conduzindo para outros experimentos ministeriais. Então, a gente trabalhou com casais, depois trabalhou com jovens, depois trabalhou com a área de ensino. E no ano de 2016, eu tive uma certeza muito grande para fazer o Carisma, mas assim, eu vivia namorando a ideia, mas eu nunca tinha colocado a ideia no papel e falar, não, agora eu vou fazer, chegou a hora. E eu tentei em janeiro desse ano e eu não consegui. Teve uma situação particular que eu não conseguiria começar em janeiro. E aí eu me organizei e comecei em agosto. Então eu cheguei no Carisma em agosto de 2016. Uhum. E apesar de eu ter chegado na semana do test drive, eu não fui fazer o test drive. Eu fui fazer o seminário. Eu fui pro test drive porque eu quis fazer o test drive, mas eu não precisei do test drive para me convencer. Eu já tinha certeza do que eu queria. E a primeira aula que eu tive, ela foi a imagem que eu tinha. Eu fui agora, em outubro, eu fui para as cataratas. Sim. Eu nunca tinha ido nas cataratas do Iguaçu. Mas a primeira aula foi isso para mim. A voz de Deus era aquele som das águas. E Deus falou comigo, eu estou marcando a sua vida comigo. Eu estou marcando a sua trajetória. Que lindo isso. E eu lembro do senhor, no intervalo do primeiro dia, na segunda aula, o tema do test drive meu foi a carreira da fé. A semana inteira foi pregado Hebreus, da jornada da carreira ali em Hebreus 12. E eu fui marcada por essa palavra e o senhor falou, tem 2 alunos que fazem o Carisma. Tem um aluno que faz com a escola de oração e o aluno que faz sem a escola de oração. E eu pensei comigo, então a escola de oração será uma matéria para mim. Eu não terei opção. Do mesmo jeito que eu não me permito não faltar em uma matéria, eu também não faltarei à escola de oração. Para quem não conhece, a escola de oração é um momento que tem depois da aula, assim que termina a aula de manhã, a partir das 11h15, 11h30, começa um tempo de oração. É um tempo de mergulhar mesmo no Espírito, oração em outras línguas, manifestação dos dons, aprender a fluir nos dons, aprender sobre a voz de Deus, sobre fluir na palavra de Deus. É um momento prático, né? Muito prático. E apesar de eu já ter tido uma caminhada maravilhosa com Deus e já ter sido liderando, já era pastora, né? Mas esses 2 anos na escola de oração
me tatuou literalmente com Deus, assim. Eu confesso que nas primeiras eu me senti um pouco até deslocada. Eu ia lá pro fundo, você não sabe o que fazer. Você fica Não meio tem, assistindo. Não, modus operandi, né? Não é um culto, né? Não é um Isso culto. uma Aí você fica liturgia. assistindo, aí você fica, não, que vergonha, eu vou orar aqui no meio de todo mundo, não conheço ninguém. Eu sou tímida, então eu tinha vergonha. Mas na segunda semana eu falei, você quer saber, eu já vou deitar nesse tapete aqui, nesse carpete, já vou chorar. E aí foi muito natural, assim, a marca de Deus na minha vida. Então eu creio que você ter essa experiência de estar num seminário onde a palavra de Deus é ensinada, e você tem o Espírito Santo selando essa palavra no seu coração, não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Fiz amizades maravilhosas. Aprendi a admirar pessoas humanas, né? Pessoas próximas. Alunos, professores. Tive a oportunidade de caminhar mais próximo de vocês. E, inacreditavelmente, eu falo que eu não tenho como falar assim o que é o carisma na minha vida só com palavras. Então, servir também é uma forma do meu coração expressar gratidão. Ter sido convidada para dar aula foi algo que eu nunca imaginava na minha vida. O nosso amado professor Drummond que teve essa sensibilidade de me convidar. A pastora Silvia também, foram os dois que me ajudaram nesse processo. E eu vejo assim que participar continuamente do carisma também continua marcando a minha vida, continua marcando a minha história, da minha igreja. Mais de 70% da minha igreja fez carisma, né? Então, quem vai chegando, nesse momento, tem alunos da igreja fazendo carisma. Meu filho fez 1 ano de carisma, porque ele foi para outro seminário, mas fez 1 ano de carisma. Então, o carisma realmente ele faz parte da minha história, da minha casa, da minha igreja. E eu só tenho gratidão, gente. Só gratidão. Glória a Deus por isso. Legal, né? E é engraçado, assim, a gente ver... Porque vocês, por exemplo... você se formou no ano de 2017? 18. Minha turma foi em 18. Quer dizer... E é muito engraçado porque todo lugar que a gente vai, do carisma... você, o Aldo... São pessoas que são formadas agora há pouco tempo. Eu fico pensando assim... Eu comecei a dar aula no carisma em 2015. E aí, eu olho assim... Eu falo, não tive o privilégio de ter aula com você. Mas eu falo assim, meu Deus, quanta gente assim que nesses últimos anos Deus forjou assim, trouxe à tona, sabe? Pessoas que estavam realmente, sabe? Estavam sendo guardadas por Deus para aquele momento, né? Privilégio, né, gente? Você já tinha um entendimento de um dom de mestre na sua vida ou não? Tinha, eu já dava aula na minha igreja. Eu e o Mori, nós lideramos o Ministério de Ensino durante muitos anos na igreja. E quando eu chego no carisma, eu já dava aula de panorama, que sempre foi a matéria que eu sempre gostei muito de dar. Eu já dava há uns 7 anos na igreja já. Eu já dava panorama. Sempre gostei. Sempre gostei. Sempre gostei. Eu tenho muita impaciência de esperar até. O que eu aprendo, eu quero passar para alguém, assim. Sim. Mas eu nunca esperei ter uma plataforma, Eu sempre fiz pequenos grupos de pessoas em empresa, horário do almoço. Então, eu sempre dei aula. Na nossa igreja tem uma sala de aula, mas eu nunca esperei uma sala de aula estar cheia para dar aula. Então, por exemplo, alguém da igreja... pastor, eu queria aprender mais sobre o livro de Êxodo, por exemplo. Falou, qual que é o seu horário de almoço? Meu horário de almoço é de tal hora, tal hora. Não, então toda semana eu vou lá na sua empresa e eu vou dar uma aula, um panorama de Êxodo para você na hora do seu almoço. Legal. Então, assim, eu tenho essa paixão pelo ensino, mas não só por essa coisa formatada de uma sala de aula. Eu sempre gostei de ensinar em pequenos grupos, célula, ou na hora do almoço, empresa, alguma coisa assim. Então vamos aproveitar e voltar um pouquinho nessa história aqui? Ué. Vamos entender, porque de repente a gente deu um salto aqui, né? Já tá pastora, igreja, mas como assim? Né? Como é que foi esse chamado ministerial? Quando que você entendeu? O amor pela teologia, a gente já entendeu que veio ali, desde o momento que você estava sendo preparado para o batismo, já começou esse amor pelas escrituras, esse amor pela palavra de Deus, mas desde ali você já entendeu que você tinha sido chamado para o ministério? Você já estava casada? Não? Como é que foi? Me conta essa parte aí, conta pra gente essa parte aí. Eu tenho o privilégio de ter sido inserida por Deus numa família que tem chamado, que é a família do meu esposo. A história da família do meu esposo, ela precede a minha, porque ele vem de uma geração de missionários alemães que vieram para o Brasil e que plantam igrejas no Brasil. Então, o tataravô dele plantou, tem ata,
a primeira igreja batista do estado de Minas Gerais, na cidade de Ipanema. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Glória a Deus. Que coisa incrível. Então, quando eu conheço o Mori, no momento ele estava desviado do evangelho. Eu conheço ele no mundo. E a minha sogra prega para mim com menos de uma semana. A minha vida é totalmente impactada e eu conheço Cristo. E a minha conversão não foi uma conversão gradual, ela foi na hora. Vocês estavam namorando quando Namorando. Olha só. Na verdade, não deu muito tempo, porque a gente se conhece e já vai morar junto. Entendi. Ela prega pra mim, e aí Deus já mexe na minha vida inteira, porque eu já quero me preparar pro batismo, porque só faria o meu Sempre foi batismo intensa. se eu casasse. Sempre foi intensa. Mas Deus sabe como é que mexe comigo. né? Cada um ele trabalha, né, do jeito. Então a minha conversão não teve processo. Eu me converti de uma vez. Assim, as coisas foram muito impactantes pra mim no contato com Cristo. E no ministério também não foi muito diferente. Mas, porém, como eu vim primeiro, o Mori demorou quase 5 anos para sair desse momento de desviado, que ele estava afastado, o Espírito Santo falou comigo, espera por ele. Então, eu espero por ele, orando por ele, quase 6 anos, 5 anos e pouquinho ali. Mas estudando, participando de grupos da igreja de estudo. Eu participava de um grupo de estudo que eu e mais alguns cristãos, eu trabalhava no Carrefour na época. Nós montamos um grupo de estudo no Carrefour. Olha só. Outras pessoas começaram a frequentar ali no Carrefour. Muita gente me pedindo É a conselho. mestre mais evangelista que eu conheci na minha vida. Porque é o mestre no campo, né? No campo. Nada Muito não. lindo, né? O que Deus vai fazer. lindo, é Conversando com vocês aqui, parece que eu vou puxando também um fio, né? E ali no Carrefour, nesse tempo, eu lembro de muitas pessoas me pedindo conselho e eu pensava, mas eu não sei nada. E tendo a experiência de você não ter tanta experiência, mas de Deus usar o que você já tem, a palavra que você leu de manhã, ser a base para você ministrar um conselho na hora do almoço, isso para mim era muito gostoso assim também. Aí o Mori se converte. Quando o Mori vem, aí o negócio voou, porque depois que a gente fez um encontro, nós fomos para uma célula. Teve um casal que cuidou muito da gente. Talvez até o pastor Léo se lembre, o pastor Wesley Guedes. Sim, lembro. Eles foram os nossos pastores uns 6 anos na Lagoinha. Olha só. E o que a gente aprendeu de hospitalidade, como que você serve a igreja abrindo a sua casa, de visita, como que você não tem horário para nada, que você socorre o irmão que está precisando, cuidar de casais. O primeiro ministério que a gente teve foi com casais, um Casados para Sempre, com o pastor Wesley e o pastor Eliane. Que legal, gente. Que E legal. foi impactante, porque eles nos ensinaram a amar o ministério. Sim. Amar. Então, a paixão que eles tinham pelo ministério nos impactou. Então, o meu chamado, ele está intimamente ligado ao chamado do Mori. A gente nunca fez nada separado. E aí foi trabalhando com casais, depois a gente foi trabalhar com jovens numa igreja pequena de bairro, depois a gente foi trabalhar com ensino, depois ficamos à frente de uma igreja em Betim 1 ano e meio, quase 2 anos. Voltamos para BH, para o Ministério de Ensino. E aí, em 2015, final de 2015, Deus nos direcionou a plantar a nave. E aí, com a nave, veio essa experiência também de estar à frente de um ministério com você presidindo, né? Com as outras responsabilidades. É outra experiência, né? É Meu totalmente Deus. diferente. E totalmente diferente. É Mas assim, lindo. só pra gente, para as pessoas entenderem, a nave é a igreja de vocês. A nave é a igreja que a gente lidera Porque a hoje. nave, Passou a nave, às vezes a não. pessoa tá achando que a Xuxa vai vir, vai descer, ó, né? Gente, esse nome... Você acredita que no início eu tinha até vergonha de falar, essa nave até. Eu falei assim, ai meu Deus, o que eles vão pensar? Se eu falar que a igreja chama nave, Todo né? mundo é de Varginha, da onde? Pastor Ali brinca, né? Que a igreja tinha que ser lá, né? Mas foi nesse afã de querer dar um nome diferente, né? Acabou sendo nave, que eu falei com o Mori, pensa numa coisa que leva a gente pro céu. A igreja leva a gente pro céu, olha. Você entrou dentro, não tem como mais. Seu destino é o céu. Mas... talvez hoje com a maturidade, nem sei se a gente colocaria esse nome, tá? Acho que foi Não, meio mas imaturo, ficou, né? né? Ficou. No G3 somos como na. E é por essa música. É verdade? A música tava tocando na hora no carro, que a gente tava falando, fazendo um brainstorm, todo mundo falando um monte de ideia, de nome. E eu falei nave por causa dessa música. Eu gosto dessa música. Olha aí, ó. Olha aí. Viu? Raiz, né? Rock Ensina raiz, aí, ó. né? Rock sempre é uma boa opção. Esse rock é raiz. Pra nos levar a música, a É igreja. o nome de igreja, né? Mas a nave é uma experiência também muito particular também. Uma experiência que Deus também nos proporciona a viver com dons de outros irmãos. É uma pequena comunidade também que Deus tem sido muito gracioso conosco. Mas eu tenho o privilégio de ter o meu marido me guiando ali também, né? Nessa questão ministerial, pastoreio. Eu fui ungida pastora em 2014.
2014. 2014. Eu fui em abril de Vocês foram 2014. juntos, ou foi Não, o Mori foi momento 3 diferente? anos antes. 3 anos antes. O Mori foi em dezembro de 2011 e eu fui em abril de 2014. Eu sempre fiquei mais segura, assim, de esperar ele ir na frente, ele me norteando. Até porque eu sou meio empolgadinha, né? Então eu preciso de alguém me nortear, senão eu posso fazer besteira. Mas o temperamento, ele tem muito a ver com o propósito e com aquilo que Deus coloca no coração também, né? Porque eu acredito que o nosso temperamento, não é que o temperamento seja o chamado ou que seja a unção, não que seja isso. Mas ele coopera para o cumprimento da unção, ele coopera para o cumprimento do chamado, ele coopera para o cumprimento do propósito. Eu acho que se não fosse esse seu temperamento, você não teria vivido tudo que você viveu até hoje. Verdade. Eu vejo a contribuição. Quando a gente estuda temperamentos, a gente vê que tem as qualidades preservadas pelo dom de Deus e os defeitos que o pecado manchou. Né? Então, você tem as dificuldades do temperamento. Mas eu vejo como que Deus tem sido bom, assim, com o Espírito Santo lapidando. Porque o meu temperamento, ele é desqualificatório para o pastoreio. E eu sei disso. Porque se eu fizer um teste aqui agora, a não ser que eu possa ser até surpreendida, mas até então eu já fiz uns 6 testes. O meu melancólico, ele passa dos 70%. Uau! Ele passa dos 70%. Isso me assusta. Porque ele passa dos 70%. Não sei como é que você não tá chorando aqui nesse momento. Então eu vejo assim, como que uma pessoa que, quando ela não tá bem, ela quer ficar reclusa. Eu lido, o Espírito Santo me ajuda a lidar com perfeccionismo, com complexo de inferioridade. Então, humanamente, eu sou desclassificada por ministério. A Flávia, sem o Espírito Santo, ela mata qualquer igreja. Ela mata qualquer ministério. Porque ninguém serve para fazer para mim nada. Só eu sei fazer o que eu quero fazer. Eu não quero muito contato com gente, porque hoje eu não estou bem, então não quero ouvir, não quero falar. E eu vejo justamente o contrário acontecendo em mim. Eu amo gente. Eu amo pessoas. Eu amo a igreja. Eu amo o ministério. Eu amo ver pessoas sendo despertadas por dom. Então, acontece dentro de mim? Claro que acontece. Eu vejo essas 2 xícaras, eu falo, não, eu colocaria assim, mas peraí, Flávia, não é você que arruma essa xícara. Deixa outras pessoas arrumar essa xícara. O Mori me ajuda demais. Ele fala, olha você sendo centralizadora, olha você já criticando o que o outro está fazendo. Então, vê também a graça de Deus anulando a Flávia e me surpreendendo. É lindo. Eu falo que se não fosse o ministério, se não fosse a igreja, eu seria uma pessoa insuportável. Eu tenho certeza disso. Se entregar ao ministério, se entregar à vontade de Deus, traz uma mudança na nossa vida, né? Às vezes a gente pensa que o ministério só vai mudar a vida do outro, né? Eu tô no ministério para mudar a vida do outro. Só que, na verdade, a maior mudança que acontece é na gente, né? Ai, é lindo. Eu vejo assim, a gente que faz aconselhamento, todos nós aqui temos experiências com aconselhamento, e eu falo, Deus, se o Senhor não tivesse intervindo, eu estaria vivendo isso. Essa situação. Sim. Eu fico vendo assim, vou falar das meninas, tá? Da minha experiência com as meninas. Essa geração tem muita mulher louca. Louca, né? Perdeu noção de... Perdeu noção de papel, né? Deixa você falar, porque eu não posso falar. Você tem lugar de fala, né? Então, assim, perdeu a noção do papel da mulher, da postura da mulher, a beleza que tem no comportamento de uma mulher cristã. Não vou nem implicar isso para quem não conhece Cristo, mas a gente tem que encontrar dificuldade no meio do povo de Deus. Mas eu sei que o fato de eu, às vezes, ser obrigada a ler a Bíblia, literalmente, porque eu tenho uma aula para dar, obrigada a ler um livro, porque eu tenho que aconselhar alguém, obrigada a estar no culto, porque eu sou a pastora, e eu não posso me dar o luxo de querer ter ficado dormindo, como alguns fazem, porque eu tenho uma responsabilidade. As responsabilidades me preservam para eu não ficar tão louca quanto. Então, peraí, eu sou uma irmã mais madura na minha igreja local. Então, a forma que eu me visto é exemplo para as irmãs mais novas. Então, eu tenho que ter responsabilidade com as minhas vestes. Será que se eu não tivesse essa responsabilidade, será que eu me vestiria com prudência como eu tenho que me vestir por causa do ministério? Então, isso também me alegra muito, porque... Blinda, né? Um pouco, né? Então, às vezes as pessoas fogem das responsabilidades, mas elas mal sabem que, fugindo dessas responsabilidades, elas estão perdendo o privilégio de se santificar. Porque, às vezes, as pessoas não querem falar isso. Um ministério te obriga. Muita coisa eu tenho que fazer obrigada. Mas essa obrigação, ela torna-se prazerosa,
Não é lindo? Como o pastor Márcio sempre fala, começa como uma Obrigação. como uma obrigação e depois se transforma num deleite, né? É isso mesmo. Eu lembro dessa frase dele lá no meu início. Eu lembro que ele lançou um reloginho de oração. Lembro. Que parecia um CD. Sim. Que você ficava passando assim, abria uma lacuninha e você ia orando. Acho que era de 15 em 15 minutos. Era, de 15 em 15. Nossa, a gente orou isso muito tempo, né? Sim, eu lembro E eu lembro disso. dele falando, irmãos, vai começar como uma obrigação e vai terminar como um deleite. Assim, essa frase dele é antiga. É um privilégio. Muito bom. O ministério, a igreja, um seminário. Então, será que se você não se obrigar a estar numa sala de aula, será que você vai estudar a Bíblia mesmo? Talvez Deus vai ter que te colocar nessa disciplina por 2 anos, para que você crie o hábito de ler uma Bíblia obrigado, de ler um livro obrigado. Quantos alunos nossos chegam, né? Nós temos experiências de pastores nas nossas salas de aula que falam, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. A pessoa, ela assume que ela não tem hábito de ler. Será que Deus não tem que te levar para uma sala de aula para te obrigar? Para gerar algo, né? E gerar um hábito. Tem aquela frase, né, célebre, que é se você não tá com vontade de orar, ore até que a vontade volte, né? Isso. Até que você tenha vontade. Isso Até aí. que você tenha aquela vontade ali. Flávia, me fala com a gente um pouquinho aqui, ó. Esposa, mãe, pastora. Como é que uma mulher... Porque muitas mulheres, muitas meninas, às vezes, têm essa dúvida. Elas falam assim, eu vou ser esposa, eu vou ser mãe, ou sou esposa, sou mãe. Eu não tenho como me entregar para o ministério. Eu não tenho como fazer algo na igreja, porque eu já vi uma vida muito ocupada. E, realmente, se a mulher se ater apenas a ser esposa e mãe, ela já tem trabalho para uma vida inteira. Né? Eu posso dizer muito por ver a minha esposa dentro de casa. Congregação cheia lá, você sabe, né? 3. Tem muita A coisa. Vanessa já tá pedindo salubridade. Já. Já tem muito. Mas como a mulher, então, pode se dar ao ministério? Existe espaço para a mulher no ministério? Ela pode se dar, ela pode ser pastora, ela pode ser? Meu Deus. Quando eu penso assim na dinâmica da minha vida, você acredita que eu não consigo? Se eu fosse parar para pensar, eu falaria para você que não tem. Porque você pensa assim, como que passou esse dia? Não sei, né? A graça de Deus foi conduzindo as coisas. Mas eu creio que, como tudo na vida, aonde que está seu coração? Deus tem sido tão bondoso conosco, tão gracioso conosco. Quando eu penso que há 3 séculos atrás, muitas mulheres não tinham o privilégio de ler. Muitas não seriam alfabetizadas. É muito raro eu não me pegar pensando, quando eu estou dando aula, a dívida que eu tenho com mulheres do passado que sabiam mais do que eu e que não tiveram a oportunidade que eu tenho de dar uma aula, por exemplo. Sim. Mulheres inteligentíssimas, mulheres capacitadas ao máximo e que não tiveram essa oportunidade porque a cultura do momento impediu isso, de alguma forma. Por gratidão, se o nosso tempo presente, ele também nos atribuiu muitas tarefas, por causa da dinâmica de vida que a gente tem, aumentaria então a nossa gratidão a Deus por poder servir nesse leque de opções. É um pensamento particular meu, não quero impor isso sobre ninguém. É particular meu. Como que eu poderia não desejar compartilhar a minha vivência materna, que é tão extraordinária? Como é que eu poderia privar outras irmãs que têm algumas dificuldades? E como que eu poderia me privar de aprender com elas se eu não estiver envolvida no ministério nesse momento da minha vida materna? Ou da minha vida doméstica? Ou da minha vida profissional? Porque eu estou integral no ministério há pouco tempo, poucos anos. Eu sempre trabalhei secularmente falando e servia no ministério. E eu trabalhava na área comercial, eu tinha meta para bater, eu tinha venda para cumprir, né? Eu tinha testemunho a dar, porque o testemunho também é dado nesses ambientes profissionais. Eu creio que o nosso coração ele precisa estar mais alinhado com a gratidão. Porque aquela mulher de Provérbios 31, ela é muito intensa. Sim. Ela é muito intensa. E eu vejo nela um exercício de gratidão. Eu li um livro que chama Contentamento, que trabalha, ela, Nancy Wilson, é a autora desse livro, e ela vai dizer assim, não é a quantidade que aquela mulher faz de coisa, mas é como ela faz. Então, como que eu sou mãe? Eu sou mãe só para criar um bibelozinho para mim? Ou eu sou mãe para interagir com outras mães e receber dessas mães a beleza da maternidade e eu também ser mãe? Flávia, você não tem arrependimentos? Tenho alguns.
Eu já na minha falta de sabedoria imatura, que esse ano a gente fez 25 anos de casado, eu já negligenciei alguns papéis. Eu não sou perfeita. Eu já negligenciei algum momento na minha maternidade, na educação do meu filho. Mas Cristo sempre me voltava. Falava, olha, você está saindo do seu lugar. Você está envolvendo mais nisso aqui e equilibra. Então, os desequilíbrios, eles vão acontecer. Não pensa você que para você abrir mão de algo, vai ser tudo perfeito. Não vai. Então, é intenso mesmo. Vai ter momentos da maternidade que vão requerer... Hoje eu continuo sendo mãe, mas meu filho tem 20 anos. Sim. Ele não depende tanto de mim como ele já dependeu. Sim. Então, tudo é um momento. E você também levar a sua família para esse ambiente de servir no ministério. As pessoas ficam confusas, né? Eu negligencio a família ou eu sirvo a igreja? Eu vejo vocês como um lindo exemplo. Desde que os bebês nasceram. Eu lembro dos bebês no carrinho com fone, Sim. porque o som é muito alto, mas estão lá. Põe o foninho, abafa ruído e leva as crianças. Tá lá. Eu lembro do Davi dormindo do lado da bateria. Sim. Tá lá, acostuma. Sim. E ama. E os nossos filhos, eles vão amar a igreja estando conosco na igreja. Depois não adianta querer obrigar o filho a ir para a igreja se você não vive a igreja. Então não precisa. Eu tenho momentos maravilhosos como esposa, com meu marido, na igreja. A gente tem momentos pessoais nossos, claro que temos. Mas a igreja não atrapalha em nada. Eu tenho momentos maravilhosos com meu filho na igreja. Eu tenho momentos lindos na minha casa com a igreja, porque eu levo a igreja para minha casa. Então, a igreja está na minha casa. As meninas chegam e veem a minha casa como ela é. Né? Então, se eu falo, olha, sai de casa, deixa tudo arrumadinho, elas chegam na minha casa, elas veem tudo arrumadinho. Então, a gente também ser prático nessa vivência. Eu creio que dá para fazer. Talvez você tenha que organizar o momento em que você está e o que você faz. Vai errar. Errou, arrepende, pede perdão para quem tiver que pedir. Eu e o Moro já tivemos que pedir perdão pro Davi. Olhar no olho dele e falar assim, perdoa o papai e a mamãe, nós pecamos com você nisso daqui. Eu já pedi perdão pro meu marido, ele já me pediu perdão. Vai acontecer. Sim. Mas isso não é desculpa para você não fazer. Um desafio do que você está falando aí, eu tenho, né, obviamente, lido muito, né, sobre paternidade. Será por quê, né? Meu filho tá chegando. Tá chegando. Mas assim, o desafio talvez hoje, porque eu não sou de família pastoral, né? Eu sou o primeiro pastor da minha casa. Então, como que você consegue conciliar? Porque você pastoreia o seu filho está na sua igreja, entendeu? Não é, você não, né? Porque é ótimo se a gente consegue terceirizar, vai lá, pastoreia outro. Mas como concilia o que é ser mãe e o que é ser pastora? Como é que diferencia para que ele entenda, não, isso aqui é a mãe, isso aqui é a pastora, entendeu? Eu não acredito nessa separação. Talvez eu tô errada, mas eu não acredito. É claro que aquele papel eclesiástico, mais burocrático, pode acontecer em algum momento, mas eu pastorei o coração do meu filho desde quando ele estava no meu ventre. Uau. Eu não consigo ver. E estudando a teologia puritana, eu ainda tive mais convicção disso para mim. Então, a minha casa é uma extensão da igreja. Eu sou pastoreada pelo meu marido. E eu pastorei o coração do meu filho. Então, eu não tenho essa dificuldade igual teve um tempo aí atrás. O Davi, ele é muito inteligente. Então, ele entra num assunto, ele quer esgotar aquele assunto. E ele estava entrando num assunto, numa linha mais católica, e eu vi ele indo para um lugar que eu falei, isso aí não tá bom. Indo para uma linguagem muito rebuscada, eu falei, gente, deixa eu trazer esse menino de volta aqui, né? E aí eu sentei com ele como eu faria com uma ovelha. Sim. Eu falei, você vai pegar toda a literatura católica que está lá na sua biblioteca, você vai guardar aqui dentro do meu armário, você não vai ler isso por enquanto, você não tem maturidade para ler isso. Eu daria esse conselho para qualquer ovelha. Só que eu também pastorei o coração do meu filho. E eu pastorei o coração dele quando eu levo um copo d'água para ele, quando eu arrumo o quarto dele, quando eu dou alguma instrução, quando eu beijo, quando eu abraço. Eu não consigo fazer essa separação. Eu sou mãe pastora desde quando ele estava no meu ventre. Não tenho dificuldade com isso, não. Eu vejo muito isso também. Assim, eu também li bastante, né? A gente, talvez, por ser muito da área do ensino, a nossa fuga é sempre ler. A gente vai ler, né? Então, minha esposa tá grávida de gêmeos. O que eu vou fazer? Vou ler. Gêmeos. Né? Vou ler sobre gêmeos, vou ler sobre criação de filho. E eu lembro que eu encontrei um livro, que esse livro foi muito especial para mim, Pastoreando o Coração da Criança. Ah, esse filme é lindo. É maravilhoso, maravilhoso. Então, você vê muito isso, né? Eu me vejo como pastor dos meus filhos o tempo todo. Né, no cuidado do dia a dia, numa fralda que eu estou trocando, né, no colocar para dormir, no momento de almoço, no momento de brincar. Você está pastoreando sempre, você está cuidando daquele coração.
acredito que muito na Bíblia tem disso, né? A Bíblia tem muito... você falou da cultura hebraica, da cultura dos hebreus, você falou da teologia puritana. E você volta para a Bíblia, você vai ver que a família ela é pastoreada dentro de casa. Isso. Né? São os pais são responsáveis por educar o menino no caminho, por criar o caminho, a criança no caminho. Então isso acontece muito dentro de casa. A separação disso é que talvez tenha sido um grande erro ou o causador de grandes perdas na nossa cultura e no nosso dia a dia como igreja, né? Eu acho também que tem a questão do que é pastorear, né? Que às vezes se perdeu, na verdade, o que é a essência do pastoreio. Que é algo comum, né? Do dia a dia. Porque às vezes a gente acha que vem uma cultura do imperialismo, né? Do pastor ser um pouco ditador. Então, quando ele quer se fazer isso dentro de casa, simplesmente pode acontecer algum desnível, né? E a gente ouve, assim, tristemente, né? Alguns relatos de famílias que o pai tem um comportamento na igreja e um comportamento em casa. Talvez por querer fazer essa separação. Lutero, quando ele passeia ali pelo seu condado e ele vai produzir tanto o catecismo menor como o maior, o catecismo menor ele tem essa intenção didática, que os pais pastoreiem o coração dos seus filhos. O resgate do culto doméstico, da cultura judaica que tinha perdido. Então, o pai ele é o pastor da sua família. E Deus pedirá contas para ele. E a esposa com esse auxílio, né? Então, eu creio que nós, talvez, acho que perdeu talvez um pouco aí a sensibilidade de saber que não existe clero e leigo e que todos pastoreamos, o sacerdócio de todos os santos, e não tem essa diferença de papel em casa e papel na igreja. É uma coisa só. E nisso os irmãos mais velhos também poderão ajudar os mais novos. Exatamente. Eu não tenho essa experiência porque eu tenho um só. Mas, no caso, também já parece tudo que é um só, né? Porque é tudo praticamente da mesma idade. É quase a trindade lá em casa. Mas você percebe no Benício alguma liderança sobre as meninas natural ou isso não acontece? Olha, lá em casa, os temperamentos... Olha lá, ela tá querendo me entrevistar. Desculpa, é que eu fiquei curiosa aqui agora. Ela tá querendo entrar também. Entrevistadora também. Mas, realmente, os temperamentos são muito distintos. Em alguns momentos, você vê, por exemplo, a Bela, ela tem uma liderança mais nata. Olha. Ela chega no ouvido, ela fala, você vai fazer isso, agora você fala aquilo. Você vê o Benício se impondo, né? Ele, às vezes, uma vem e fala, Benício, isso e aquilo. Ele fala, não, isso e tal. Tá, ele se impõe. Então, e a mais nova, ela também não fica para trás. Então, lá em casa, todo mundo, Deus me presenteou. Ô, glória. São 3 com assim, pra frente. Porque a mais novinha também não fica para trás, Ana Laura. Vai ser ela, flash. um briga com o outro, ela chega, não! Então, ela não sabe falar muito, não! E põe a posição dela e pronto, né? Então, você percebe esses momentos onde... No descobrir deles do temperamento, no descobrir deles do relacionamento com a gente, tem momentos que eu e Vanessa temos que sentar para pastorear o coração deles. Ah, que lindo. Sim. Né? Pastorear o coração. Às vezes, pastorear o coração tem a ver com um momento de frustração, que você senta e ele fala assim, meu filho, isso aqui você ficou frustrado, mas é assim, 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 assim. Ou então isso é assim mesmo, você vai ter que aprender a lidar com essa dor. Ou então um momento que você tem que corrigir, tem que dizer um não para ele e ele não entende. Né? Eu lembro de uma vez, de um dia que o Benício só chegou para mim e falou assim, papai, estou muito triste com você. Eu falei, meu filho, você vai ter que aprender a lidar com essa tristeza. Porque nesse caso específico eu não vou deixar, eu não vou mudar, porque é o que tem que ser, né? Faz parte, eu fui ensinando, é pastorear, isso é pastoreio. Verdade. Né? Isso faz parte do pastoreio ali, né? Verdade. Pastora Flávia Heller, me diga um pouquinho sobre a sua paixão pela história também. Ai, eu amo. A pastora Silvia é responsável, hein? Na vida de todos nós. Nossa, meu Deus. E eu confesso que até eu chegar no seminário, você acredita que ninguém tinha despertado essa paixão em mim pela história da igreja? Interessante. E acaba que você vai passando por assuntos na sua vida que parece que você não foca, né? Você não dá atenção para aquilo. Mas no seminário derramou uma luz. E ver a pastora Silvia expondo... Na verdade, nem... Porque ela chega a dar pra gente história da igreja no... quarto período. No meu caso, foi no quarto.
Mas quando ela já ia banhando o nosso coração das aulas de panorama desde o primeiro período, ali o meu coração já começou a aquecer e a inclinar a buscar por isso. Então eu comecei a pensar, que literatura eu busco? Eu não queria perder tempo com livros que talvez não me agregassem tanto. Então eu comecei a ir até os professores. Então, por exemplo, eu tinha um determinado assunto, eu pedi uma orientação de livro que me inclinasse para a história da igreja dentro daquele tema. Sim. Porque aí eu fui tendo um contato com uma literatura mais saudável. Mas o seminário foi que me abriu essa porta para a história da igreja. Então eu falo assim, às vezes algum aluno muito bondoso, né? As pessoas são muito bondosas, né? Assim, por que você não escreve um livro? Mas eu não sei nada para escrever, né? Não tem como eu escrever, porque eu ainda me sinto muito aquém, muito. Há uma paixão, há um conteúdo que eu já adquiri lendo, que eu já li, mas eu não sei nada ainda. Eu vejo assim que tem muito material. Eu estou investindo no inglês, porque eu já fui muito aguçada que tem 10 vezes mais de materiais para nós que ainda não foi traduzido. Muito mais. A teologia puritana mesmo, que há uns 2, 3 anos eu fui despertada para ela. Eu estou impactada. Eu vejo assim como que Deus realmente despertou 150 anos muito precisos. Os historiadores chegam a dizer que talvez nesses 150 anos foi produzido mais material entre os puritanos do que na patrística inteira dos 5 primeiros séculos. Sim, é muita coisa. Muita Eles produziram coisa. muito. Então tem muita coisa ainda pra gente conhecer, eu particularmente. Tem uma historiadora que tem me incentivado muito também, que é a Ruth Salviano. Ela tem trabalhado muito a questão feminina na história da igreja, o papel das mulheres. Então eu já tenho algum livro, estou para adquirir mais. Então eu creio que ainda tem muita coisa ainda para aprender, mas olhar para essa história que eu faço parte, é isso que me incendeia. Porque eu entendi que a igreja é católica, ela é una. Sim. A história dos nossos irmãos de qualquer tempo passado é a nossa história. E nós somos inseridos nessa história, estamos continuando essa história para os meninos que estão chegando. Sim. Isso é lindo demais, porque Deus ele faz um tempo único, com uma igreja única, com uma história onde a palavra de Deus é preservada. Isso é lindo. A fé cristã é preservada. Deus tem os dele, os fiéis. Aí você olha para momentos negros da história, tem ali os bolsões, os remanescentes, os que preservaram, um Tyndale que traduz, enrola, põe dentro de um saco de grão e distribui isso para uma nação. E morre por causa disso, e daqui a pouco o rei que mata ele já está querendo traduzir a Bíblia também. Você vê Deus mudando a mente do povo, e assim. com isso, assim, é porque a história, você vai estudando a história da igreja, você vai vendo que é cíclica, né? Cíclica. Porque vão se repetindo ciclos assim que você fica assustado. E como é que você olha hoje para o que a gente está vivendo como igreja hoje, dentro dessa bagagem de história de igreja? Muita esperança. Eu tenho muita esperança. Muita. Eu sei que o Deus que preservou a igreja em momentos negros do passado está nos preservando, porque a gente está vivendo um momento negro. Nós estamos vivendo um momento difícil e que vai piorar pelas perspectivas futuras aí, não vai melhorar. Não tem a minha expectativa de esperança não é que isso melhore para que nós nos sintamos bem, confortáveis, mas de ver a beleza de Deus preservando essa igreja até o dia do arrebatamento. Eu tenho muita esperança e eu tenho muita vontade de viver, não sei se nós viveremos, mas eu espero que sim, de ver um avivamento como a gente viu em outros momentos. Quando você olha para a reforma, Deus por trás de tudo isso, orquestrando tudo isso. O que Deus vai fazer no nosso tempo? Será que a gente vai estar vivo para ver isso? Ou será que nós seremos só os intercessores para que os meninos que estão chegando aí, da geração dos pequenininhos, vão viver? O Judá, a Bela, o Benício, não sei, meus netos. Eu tenho muita esperança de ver Deus fazendo alguma coisa muito linda, como Ele fez em outros momentos. Eu não fico desanimada. Muito bom. E eu amo a igreja. Eu vejo que a igreja é realmente o sal que está retardando o apodrecimento desse tempo presente. Muito bom, muito bom. Muitos dos seus alunos, eles te veem, né, transitando nessas águas da academia da teologia, né, sobre um estudo. E a grande pergunta de muitos alunos sempre é: eu posso ou eu consigo transitar por esses mares da academia da teologia e não perder Deus? Se você for com o coração sincero, você vai encontrá-lo. Não tem como você perder Deus conhecendo Ele mais. Eu fico impressionada que quanto mais eu leio sobre homens que Deus usou e mulheres que Deus usou para registrar
conteúdo para nós, materiais que chegam até nós, menor eu sei que eu sou, porque eu vou diminuindo. E eu vou vendo Deus crescendo. Então ele vai ficando cada vez maior. E eu vou pegando o que a pastora Silvia nos ensinou, né? Me reduzindo a minha insignificância, né? Sim. Não tem como você conhecer mais desse Deus num ambiente onde ele se revela. Eu creio que nós precisamos talvez ser melhores orientados. E aí um irmão mais maduro pode nos ajudar com isso. E esse critério eu tenho comigo. Então, o pastor Castro e a pastora Silvia mesmo são os que nós recorremos sempre. Meu marido também é um que eu recorro sempre. De me pedir orientação de quem que eu estou lendo. Sim. Então, eu creio que talvez a fonte... É não comer qualquer coisa, né? Porque dentro da academia você vai ter fontes, você vai ter pensamentos. Sim. Então, nós temos aí o problema da teologia liberal desde o século XVIII. Sim. É um problema? Eu me distanciei de Deus depois que eu fui para a academia teológica. Que fonte que você estava bebendo? Seu pastor sabe que fonte que você está bebendo? E hoje temos muitas fontes, né? Porque hoje não é só no livro, né? Você YouTube, entra no YouTube, podcast, mídia. Google, você tem de tudo. Né? E muito especialista, né? Todo mundo é especialista. Todo mundo é especialista? Não, e vozes muito dissonantes, assim, né? Você escuta uma coisa, o outro falando completamente contrário. Não, e já vi gente que não busca... lê. O cara não lê, mas ele é especialista no assunto do YouTube. Pois é. E aí ele começa, claro, que ele vai começar a falar pensamentos pessoais dele. Isso checa com a Bíblia? Filtra ele, né? Eu já terminei aula de aluno vir falar comigo assim, você está errado, a Bíblia tem contradição. Ó. Eu falei com ele assim, onde você viu isso? Ele falou assim, não, eu vi. Falei, você leu aonde? Não, não li em lugar nenhum, não, eu que achei. Falei, então você traz para mim que eu quero ver onde é que estão essas contradições. Era a primeira vez que aquele aluno estava lendo a Bíblia. Ele não tinha chegado no final. Ele pegou uma informação que ele quis pegar. Gente, de número. De número. Aqui tá falando 400, aqui tá falando 450. E aí, eu fui guiando ele. Falei, cuidado com o seu coração. A Bíblia, ela é inerrante. Ela não tem erro. Nunca cria essa possibilidade na sua mente, porque o seu coração... Aí vai falar que o seminário desviou ele. Sim. Então, eu creio que tenha sempre um bom mentor, um bom pastor, alguém mais maduro que te guie nas fontes acadêmicas. Mas que elas são maravilhosas, elas são porque Deus usa esse ambiente para preservar os documentos que nós temos até hoje, que nos guiam como igreja. Questão de eclesiologia. Como que nós preservaríamos as nossas liturgias se os acadêmicos não tivessem registrado lá na igreja primitiva, preservado entre os escolásticos, preservado entre os reformadores? Quem nos guiaria nesse momento? Nós mesmos? Com esse vasto conhecimento que temos pós-modernos, estaríamos perdidos. Como estamos, né? Não, e se tem uma área acadêmica que Deus se revela é na história, né? Sim. Porque a história é muito clara, né? Tipo, então todas as vezes que a história humana, né, demonstra às vezes que a Bíblia está errada, quando você volta para a Bíblia e os apontamentos históricos aparecem, você fala, pô, a Bíblia está certa. Bonito demais. Então, você quer uma linha que mais incentiva a gente do que a teologia sistemática? Sim. Coisa mais linda. Você pega ali cristologia. Gente, eu aprendi a valorizar a minha salvação na cristologia. Sim. Que eu achava, tipo assim, fui salva. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas quando você começa a ver a beleza que tudo isso traz, quando você vai para a soteriologia, o que é a adoção? Olha, a adoção passa por isso aqui. O que é regeneração? Nós somos regenerados. E você estuda isso. Como que você esfria na fé depois de saber isso? Exatamente. Muito bom, né? Meu Deus. Ei, papo bom. Na verdade, aguça, né? Dá vontade de sair daqui pra... Vamos vontade de começar estudar. o quê? Teologia? O curso é onde? O curso é no Carisma, gente. As matrículas sempre estão abertas do Carisma. Cadê? Aqui, ó. As matrículas sempre estão abertas do Carisma, aproveitando e dizendo para você, acesse o site do Carisma, acesse as nossas redes sociais, que lá você vai encontrar esse lugar. Você ficou doido para ter aula com a pastora Flávia? Então, vem pro Carisma, gente. Deixa tá pronto. Ô, gente, papo bom. Flávia, muito obrigado. Eu Muito que obrigado agradeço. mesmo. Precisamos encerrar. Muito obrigado pela sua presença. Que bom ter você aqui com a gente no Carisma Cast. Muito bom mesmo. Obrigado pela participação. Pastora, foi muito bom receber você aqui. Esse conjuntinho de pouco tempo, mas de muita sabedoria. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até o próximo Carisma Cast.